Boa tarde, gente. Vamos começar então. São 3h10 agora. Esse evento é o terceiro webinar que o LPIDR está promovendo, buscando a inovação do serviço público, em especial, obviamente, aqui no DR. E o tema que a gente vai tratar hoje é sustentabilidade. Uma sustentabilidade voltada também para obras de infraestrutura, que é o nosso mote em geral. Então, a gente espera que os nossos convidados, tenham, como eles têm bastante conhecimento, que eles consigam passar bastante informação para vocês e depois, no final, a gente tem uma troca de ideias. Se alguém quiser habilitar o microfone, perguntar, tem uma ferramenta aí de perguntas e respostas que vocês podem estar digitando também a pergunta enquanto o colega está falando ali, para vocês também terem a resposta durante a fala. Então, é assim, uma forma bastante interativa da gente fazer aí o evento, tá bom? Luana vai falar um pouquinho aqui também. Boa tarde, gente. Primeiramente, quero agradecer aos panelistas convidados. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E falando um pouquinho da estrutura do webinar. Cada um vai falar por uns 15 ou 20 minutos, trazendo a sua expertise, falando das suas empresas ou atuações, estudos de caso. E, em seguida, como o Vitor falou, a gente vai abrir para discussão, tanto entre os três, quanto com os participantes. Então, façam suas perguntas, tá? E, para começar, a gente vai ter a Viviane, da CIOL. A CIOL é uma consultoria em sustentabilidade, atuante em diversas frentes aí dentro desse tema. Eles ficam lá em Belo Horizonte. E, em seguida, vamos falar com a Carla. A Carla é uma representante do Centro de Liderança Pública, que é uma instituição atuante também dentro da sustentabilidade aqui no Brasil, que faz o ranking de competitividade dos municípios, dos estados, dentro dessa frente também. Então, vai ser super interessante ter eles aqui com a gente. E depois vem o Paulo, que é o CEO da Irradiare, também uma consultoria em sustentabilidade aqui de Vitória do Espírito Santo. Então, muito obrigada pela presença, pessoal, e passo a palavra para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco, da aplicação em relação à sustentabilidade dentro de setores tão diversos, e como é que a gente faz isso hoje na prática. Então, vou trazer um pouquinho de quem a CIOL é, como é que a gente faz um pouco, dessa aplicação do ESG dentro desses setores, um pouquinho das ferramentas também que a gente trabalha, nesse alinhamento, numa narrativa de impacto mais global, e a gente vai conversando aí, estou super disponível também para depois, vocês podem me interromper se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida em relação às temáticas que eu trouxer, e é isso, vamos lá então, vou compartilhar um pouquinho da minha tela, só um minutinho. Vamos lá. Bom, a CIOL é uma startup que trabalha basicamente em fortalecer o legado das organizações através de uma gestão mais assertiva e estratégica do impacto. E como é que geralmente a gente faz isso, A gente trabalha basicamente com 3 pilares. O primeiro pilar, que é o início dessa jornada, é a materialidade estratégica, aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Então, o que é isso, A gente trabalha especificamente a estratégia de gestão dessas organizações ou a estratégia de gestão daquele projeto e identifica ali, quais são os impactos, que esse projeto, que essa organização, ela tem intenção de atingir, e a partir desse núcleo, que é o núcleo dessa gestão, a gente faz o alinhamento Agenda 2030. E aí, a gente já consegue observar quais são os ODSs que essa instituição ou esse projeto, ele trabalha no seu dia a dia, Então, quando a gente fala de infraestrutura, por exemplo, rodoviária, a gente vai falar sobre segurança, a gente vai falar sobre essa questão em relação a infraestrutura, se ela está ok, se ela não está, enfim, a gente vai olhar um pouco para essas características de cada projeto, vai olhar como é que é a atuação dele, não só pelo próprio projeto, mas a área em que ele vai ser
executado, quem são as pessoas que estão, né, atuando dentro desse projeto, como é que esse projeto atua com a comunidade local e como é que isso como é que eles estão trabalhando de forma com sinergia, não está, e é nesse momento que a gente vai identificando esses potenciais impactos positivos e negativos e vai mapeando a partir desse olhar, né? Sempre trazendo à luz da Agenda 2030. Então, realmente, a gente vai priorizar esses ODS que mais fazem sentido para aquele projeto. Depois disso, a gente vai olhar para quais são os protocolos, diretrizes ou parâmetros, né, globalmente reconhecidos, né, tanto nacionais quanto internacionais, então GRI, AIRES, a gente vai olhar para essa gama de informações e vai entender quais são aquelas que realmente fazem sentido de aplicar dentro desse projeto. E, principalmente, quem é que você quer comunicar esse impacto? Para quem você quer comunicar esse impacto, né? É para o seu cliente, é para o usuário do projeto, é para um potencial investidor, e é nesse momento que a gente vai identificando quais são os protocolos que vão materializar esse impacto e, principalmente, já vai trazer na sua intenção, né, de impacto, essa narrativa mais estruturada e mais direcionada para aquele stakeholder que você tem intenção de conversar, né? E é nesse momento em que a gente vai buscando dados, né, para materializar esse impacto de forma qualitativa ou de forma quantitativa, para que você consiga olhar para esse cenário e entender em que momento você está, né? Você está mais próximo daquele target que você tinha de inicial de impacto, você não está, e principalmente como você está atuando, olhando para essa visão mais global e mais integrada, né? E por final vem a própria gestão. Então, como é que você está olhando para isso? Você está tomando decisões assertivas para aumentar ou não, né? Ou reduzir o impacto que você gera dentro desses projetos? E a partir daí a gente vai trabalhando realmente com essa visão mais integrada, a gestão estratégica da organização ou do projeto, e isso fica muito mais fácil, porque você aumenta o engajamento das pessoas que estão trabalhando com você e principalmente alinham essas pessoas a entenderem como o trabalho delas contribui para o alcance daquele objetivo que foi traçado na materialidade, né, estratégica da organização. Falando um pouquinho sobre a ferramenta, né? Então, como eu tinha dito no início, a gente utiliza a Agenda 2030, né, como eixo conector desse impacto, né, dessa intenção de impacto. E é a partir desse lugar que a gente consegue olhar para essa necessidade, né, para essa diretriz global, né, em relação ao que é prioritário para dentro daquele projeto. Outra ferramenta que a gente utiliza, né, é o nosso framework. Por quê? No momento em que a gente traz, né, a visão relacionada aos ODS, a segunda visão que a gente precisa trazer é pelos eixos, né? Porque é nesse momento que você entende o quanto os parâmetros que você tem intenção de atingir, eles realmente são factíveis e, principalmente, materializar as atividades que você precisa desenvolver e executar para que isso realmente seja uma realidade, né? E não fique só escrito na materialidade. E é nesse momento que eu trago o conceito, né, da intenção de impacto para a prática, né? Então, quando a gente olha para o eixo de governança, a gente vai trabalhar bem essas diretrizes e esses padrões de forma transparente. Então, documental, a gente vai olhar para essas atividades, vai entender o que é necessário para essa aplicação e a gente vai colocar isso para dentro, né, de casa mesmo em relação à execução desse processo. O eixo social, que é essa interação, né, do projeto ou da organização, como é que ela está inserida, né, nesse contexto, como é que ela está conversando com os stakeholders ou com o local onde ela está executando aquele projeto, né? E é nesse momento que a gente vai entendendo todos os impactos e a cadeia como um todo, né? Não é só uma cadeia de impacto primária, mas a gente consegue entender como é que a gente coloca bases secundárias para compor esses indicadores e você ser mais assertivo e mais robusto na hora de desenvolver esses indicadores e principalmente mensurá-los depois, né? Dentro
dentro dessas diretrizes. E o eixo ambiental, né, que vai cuidar muito dessa questão em relação à biodiversidade, em relação, né, a esse contato local e a gente entendendo todas essas necessidades relacionadas ao projeto. E o operacional, no nosso caso, ele vai olhar exatamente para a infraestrutura. Então, muito voltada a essa questão da infraestrutura sustentável. Então, a gente vai olhar para essa parte operacional. Rodoviária, a gente vai trazer o que é necessário deixar organizado dentro de cada um desses projetos. Então, aqui é uma forma integrada de olhar para todos esses eixos de forma organizada e principalmente de forma mais assertiva. Então, quando eu trabalho com concessão, quando eu trabalho com centro de convenções, aí eu vou olhar para cada um desses projetos, as necessidades técnicas desse projeto, e ele vai estar dentro do eixo operacional. Aí, aqui um pouquinho, né, de como é que a gente distribui esses eixos dentro da cadeia. Então, o eixo de governança, a gente vai trabalhar compliance, mensuração e avaliação estratégica do impacto, econômico, socioambiental, políticas, enfim, todos esses parâmetros relacionados ao eixo de governança. O social, né, que é impacto e relação com stakeholders, saúde e segurança, recursos humanos, essa integração mesmo, né, a partir dessa visão da materialidade. Então, sempre vai estar vinculado àquela intenção de impacto, não que o mercado, né, tem intenção, mas sim aquilo que realmente está vinculado e que faz sentido para aquele projeto. O ambiental, a gente vai olhar os eixos de resíduo, recursos energéticos, a gente vai olhar para a implementação dessas soluções sustentáveis, né, quanto ela custa, né, geralmente o que a gente consegue observar no momento em que a gente faz a aplicação dessas diretrizes de sustentabilidade, né, nos eixos de infraestrutura, a gente percebe que resíduos, água, né, energia e resíduos, você tem um potencial grande mesmo tendo um valor de investimento alto para a implementação dessas soluções, ao longo do processo, né, por exemplo, de uma concessão, a economia gerada por conta dessas soluções dentro da operação, você acaba pagando o investimento ao longo do tempo. Então, a gente percebe que a economia gerada, né, por essas soluções que não saem do seu caixa, uma vez que você está utilizando de forma mais responsável e de forma mais objetiva essas soluções, a gente entende que isso é possível, né, dentro dos eixos de projetos. E o operacional é o processo mesmo técnico, né? Então, essa visão mais integrada, né, em relação a toda essa infraestrutura, todo o projeto, e a gente consegue realmente olhar isso de forma mais sistêmica, né, de forma mais organizada para dentro desse projeto ou dessa organização. A aplicação disso, né, ela pode ser vista de várias formas. Por exemplo, quando a gente trabalha com os eixos relacionados, por exemplo, à concessão rodoviária, a gente percebe que é possível implementar soluções simples, né? Por exemplo, captação de água de chuva nas praças de pedágio, né, para a utilização dessa captação dentro das operações. É possível a gente trabalhar com lâmpadas LED ao longo da rodovia. É possível trabalhar com a implementação de painéis fotovoltaicos, né, para a questão do consumo da energia. E todas essas soluções, né, sendo implantadas, por exemplo, no ano 1 dessa concessão, ela já vai ser integrada às outras obras que são necessárias dentro da operação da concessão, e você começa a ter ganhos ao longo a partir já do 3º ou 4º ano, você já começa a ter ganhos em relação a essa economia, né? E dependendo do perfil de cada um desses projetos, você tem realmente um target e um potencial de redução de até 80%, por exemplo, de redução de emissões de CO2, né? Olhando exatamente para esses 3 eixos. Então, a gente percebe que é muito possível, né, fazer a integração desses eixos
para dentro das operações, e sempre olhando para dessa visão, né, de dentro para fora. O que que aquela concessão, o que que aquele projeto, o que que aquela, né, aquela organização ela tem de intenção de impacto, e é nesse momento que a gente vai integrando essas bases e essas ferramentas para materializar esse impacto de forma mais assertiva, mais organizada e realmente olhando isso de dentro, né? Olhando isso a partir da gestão estratégica do projeto. Bom, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, né? E aí vou ficar, né? Vou passar aí a palavra para a Carla, vou compartilhar aqui com ela a apresentação, e aí a gente vai discutindo um pouquinho disso mais ao final. Viviane? Oi? Teve uma ou duas perguntas, comentários ali, e a colega também levantou a mão. A Luana vai fazer ali a pergunta, e aí depois a colega também pode se manifestar. Só um minutinho. Claro. Antes de passar para cá. A pergunta que está ali poderia explicar o que é materialidade e dar exemplos para o setor de infraestrutura? Com certeza. Bom, materialidade, basicamente, é um princípio que você torna real aquilo que não é financeiro, né? Então, o que é importante, né? O que é material e é importante e, de certa forma, né? Agrega valor à sua gestão estratégica, né? Daquele projeto. E aí, nesse momento, então, é exatamente essa materialização daquilo que não é financeiro, daquilo que não vai para um balanço patrimonial, né? Que você olha para isso de aspectos diferentes, né? É material para a organização, ela tem uma influência de forma positiva ou negativa, né? Naquele projeto, e basicamente o que a gente faz especificamente para a infraestrutura é isso. A gente vai primeiro, né, trabalhar com uma perspectiva interna e externa, então a gente vai aplicar, por exemplo, uma pesquisa, né, com as pessoas que estão mais envolvidas com o projeto, porque nesse momento eu consigo fazer a captura relacionada à visão de impacto daquela pessoa em relação àquele projeto. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, quando a gente fala de um centro de convenção, né? A gente captura a percepção de impacto dessas pessoas. Então, por exemplo, né, quando a gente olha para o eixo social, quantos empregos aquela concessão ou aquele centro de convenções tem capacidade de entregar no momento em que ele trabalha olhando para esse eixo, né? E, por exemplo, como é que eu trabalho para que essa geração de emprego ela seja diversa, ela seja inclusiva e que eu consigo fortalecer, né, a economia local. Então, por exemplo, são questões simples, né, que você consegue olhar para dentro dessa cadeia de impacto e entende onde você pode realmente executar esse projeto a partir desse olhar de intenção de impacto, né? Outro exemplo, por exemplo, a questão da rodovia. A gente aplica aqui, né, por exemplo, a metodologia do SROI, que ele olha o valor de retorno social para cada R$1 investido. A gente fez um exercício, né, com as PPIs, né, referente a outubro do ano passado, e a gente viu que para cada R$1 a gente tinha um retorno praticamente de 2,63, se eu não me engano, de retorno social. Por quê? No momento em que eu trabalho, por exemplo, com a visão dessa concessão rodoviária, que eu tenho, né, a manutenção dessa rodovia, né? Eu tenho uma economia, por exemplo, para o usuário, uma vez que essa rodovia ela tá em manutenção, ela está ok.
existe né, a gente conseguiu chegar num cálculo e assim, divididos em eixos mesmo, daquela economia que aquele usuário tem no momento em que ele passa por essa rodovia, né? E a gente consegue transformar isso, por exemplo, na redução de CO2, porque ele deixa de emitir isso por conta dessa manutenção ok, né? No momento em que eu trabalho com uma concessão rodoviária, o governo deixa de investir dentro dessa concessão, então eu tenho um recurso maior para ser utilizado ali naquele local, né? Os usuários também, né? Eu tenho o valor relacionado ao imposto por exemplo, dos habitantes locais. Eles não vão mais ser direcionados para aquela rodovia, eles vão ser direcionados para outras necessidades locais. Então, a gente percebe que no momento em que você olha para esses eixos, a gente geralmente percebe que o impacto ele já é gerado. Né? A diferença é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de olhar para ter essa visão, né? Então, por exemplo, concessão rodoviária, ela tem um padrão, vai acontecer, ela tem um nível de excelência que ela precisa atingir, e a única diferença é que você olha para esse lugar, né? Você olha para essa estrutura e você identifica aquilo que você causa o impacto e começa a mensurar a partir daí, entendeu? Então, e o que é possível trabalhar com esse processo de inovação? E uma das coisas que a gente percebe também é que existe a possibilidade, por exemplo, de você, trabalhando com essa estrutura, né? Você tem capacidade, por exemplo, de captação de recurso para o seu projeto por conta, né, dessa adequação mais integrada à visão do seu projeto, né? Então, outro exemplo aqui, simples, né? Quando a gente olha para essa questão da geração mesmo do emprego, qual que é a característica socioeconômica da região? E nesse momento você percebe que na primeira escala você já tem um impacto positivo. E se é um impacto negativo, como é que a gente faz para mitigar? Eu consigo mitigar isso dentro da operação ou eu tenho que terceirizar isso de alguma forma? Mas nesse momento o mapa já está feito, né? Essa fotografia ela já foi tirada, então você consegue identificar como é que você faz para ir reduzindo ou pelo menos compensando aquele impacto que você gera na ponta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem. Legal, Vivi. Eu vou abrir aqui o microfone da... Aqui? Não, é aqui. Da Karina, que levantou a mão. Então, opa. Karina, por favor. Karina, você tem microfone para poder fazer a pergunta? Ou quer escrever ali? Karina, nos ouve? Será que a Karina levantou a mão sem querer? Eu acho que ela escreveu aqui. Pode perguntar, foi sem Karina. Não. O Gustavo falou que foi sem querer. Foi sem Gustavo, querer. senta ali próximo dela. Mas, bem, só complementando, né? Aqui no DR, aqui no estado, a gente quase não tem concessões, só temos uma. Mas, independente disso, toda a sua fala faz muito sentido, né? Porque, enquanto órgão público, o nosso core já é causar impacto, né? E a gente ter essa visão de conseguir reconhecer qual que é o impacto e conseguir medir, né, em relação ao investimento feito, inclusive, é uma inovação maravilhosa, né, para o governo, enfim, para o setor público como um todo. Eu acredito que a gente deveria muito seguir por essa linha, assim. E eu acho que o primeiro exercício é esse mesmo, né? Ou você, por exemplo, escolhe um projeto, né? E trabalha, né? Uma das metodologias legais de trabalhar essa questão é a visão, né, da teoria da mudança. Porque aí você faz um exercício, né, a partir dessas perspectivas de pontos positivos, pontos negativos, que tipo de impacto que você enxerga naquele projeto, e aí você vai descendo algumas cadeias, né? Eu posso integrar eu posso integrar um olhar mais sustentável em relação a uma política de resíduos interna. E aí, né, aí você, por exemplo, eu vou trabalhar para que esse resíduo ele vá para uma cooperativa local.
Aí, de repente, chega num nível de cadeia do tipo, quem são os cooperados, né? Qual que é a renda média daqueles cooperados? Como é que vocês estão contribuindo para aquela renda, de repente, ser maior, né? Como é que a gente trabalha com a questão de, por exemplo, até nessa questão da captação de água de chuva, né? Que não é uma estrutura muito grande, vou pensar bem local mesmo, né? Questão de prédios, né? Do prédio onde vocês estão. Então, como é que a gente trabalha um pouco dessa cadeia de integração, né? Ou como é que a gente trabalha com os projetos que vocês têm intenção e vão trabalhando essa cadeia? Quem são essas pessoas? Como é que a gente está trabalhando isso? Enfim, é um pouquinho desse exercício, principalmente alinhado a essa visão mais global que é da Agenda 2030, né? Ok, Viviane, muito obrigado. Vamos agora ouvir a Carla para ela dar a contribuição dela. Depois o Paulo. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, primeiro, aqui em nome do Centro de Liderança Pública. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, muito tranquilo, viu? Sem intenção nenhuma de fazer palestra. É a primeira vez aqui que eu estou do outro lado com uma convidada a falar. Então, vou compartilhar e acho que a gente pode fazer uma troca bem legal e aprender um pouco com vocês também. E, enfim... Vou começar falando, então, esqueci de me apresentar aqui dentro do CLP, desculpa. E eu trabalho dentro do CLP na área de competitividade, junto com um time de competitividade. Não sei se algum de vocês já conhece o Lucas Cepeda também, que é nosso coordenador. Então, é a gente que monta aqui a estratégia de competitividade e os estudos relacionados ao ranking. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, até agradecer a Vivi que vai passar o slide, que eu já tive problema tecnológico aqui para rodar o slide. Então, Vivi, pode passar esse, por favor. Primeiro, falar o que é o Centro de Liderança Pública. Eu não sei se vocês todos conhecem, né? Nós somos uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, suprapartidária, e a gente tem aí um grande propósito de engajar líderes públicos para enfrentar, a gente fala essa frase, para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil, mas pensando muito de forma a profissionalizar, trazer ferramentas. Então, é isso a nossa atuação aí desde 2008. Pode passar, Vivi. E aqui as 3 estratégias que a gente tem aqui dentro. A gente trabalha com as ferramentas, que é o ranking de competitividade dos estados, que surgiu em 2011. Então, esse ano completamos 10 anos de ranking de competitividade dos estados, sempre muito bem recebidos aí pelo Espírito Santo, inclusive. E há 2 anos nós criamos o ranking de competitividade dos municípios. Essa semana a gente lançou a 2ª edição, com um comentário aí no início com boas notícias para a Vitória, né, que está ali no top 5 agora. E também lançamos nesse ano a nossa plataforma de saneamento, que na verdade é uma ferramenta que se desdobra dos dados do ranking, né? Então, com a ferramenta, a nossa grande atuação é trazer aí uma cultura de avaliação muito baseadas em dados e evidências, e é dessa forma que a gente pensa em ajudar o governo. A nossa outra atuação é pela agenda legislativa, que a gente tem um movimento Unidos pelo Brasil, que é tocado pelo CLP, e lá em Brasília a gente levanta um advocacy por 25 medidas legislativas, muito relacionadas ao trabalho e renda sustentável. E o DNA do CLP, que é o último que eu vou falar aqui, que é a educação. O CLP surgiu pautando a educação, com cursos, né, e formações para líderes públicos. Então, a gente tem o Master em Liderança e Gestão Pública, que já está na turma 9 assim, do CLP, é um grande clássico, alguns líderes aí do Espírito Santo, né, também. E a gente tem outros 2 cursos de formação aqui, que são mais curtos, que é o Liderança e Transformação e Líder em Transformação Digital. Pode passar, Vivi. E aqui eu vou falar um pouquinho da minha área aqui no CLP, que é a área de competitividade, que a gente entende como uma causa, né? É a primeira causa que o CLP começa a trabalhar lá em 2008, trazendo mesmo a ideia de desmistificar que competitividade é uma coisa apenas do ambiente de negócio ou do setor privado, né? Quando a gente fala de competitividade no CLP, a gente está falando de um fortalecimento aí da gestão pública no sentido de melhorar o bem-estar da população e de propor um maior padrão de vida para os cidadãos. E aí, como a gente faz isso? A gente fortalece esse ecossistema de
dados e evidências para, de fato, pautar políticas mais urgentes, os desafios e os avanços das cidades e dos estados. Pode passar, Vivi. Aqui, mais um desenho mesmo que a gente traz, né, que comparado, né, à iniciativa privada, a gente está falando de geração de prosperidade, né, e aqui em gestão pública a gente está falando de geração de bem-estar social. E já vem aí, desculpa, já vem aí, né, um tema pautado desde 91 pelo BNDES, do Departamento de Estratégia, de olhar para a competitividade com o aumento da melhoria do padrão de vida da população. Agora sim, Vivi. E o que é o ranking, né, de competitividade dos estados? Eu não sei se todos já viram o ranking de competitividade dos estados, que é o nosso ranking mais antigo, como eu disse, completou 10 anos. A gente trabalha ali 86 indicadores, distribuído em 10 pilares e olhamos para todos os estados e também para o DF. E a gente tem 3 grandes objetivos com o ranking de competitividade dos estados. O primeiro é que os cidadãos, de fato, consigam avaliar a administração pública, ou seja, ser um instrumento de accountability ali, né, e fácil, porque são indicadores que estão distribuídos nos mais diversos órgãos, então a ideia da ferramenta é ser um documento único e simples, fácil, que a gente tenha uma plataforma para que cada um possa entrar, comparar até com outras regiões. Também é muito utilizado hoje por investidores e estados que querem pautar investimentos, inclusive, tipo bancos de fomentos. Às vezes a gente trabalha muito, muitas iniciativas privadas procuram o CLP para entender o contexto das regiões e de que forma elas podem alocar recursos em determinadas áreas, né? Muito ali na área também de responsabilidade social, então ver que determinada região carece mais, isso é muito pautado pela iniciativa privada. E, assim, que a nossa meta de vida aqui é, de fato, ser utilizado pelos governos, é, de fato, ser um instrumento de planejamento, de agenda política, né, que os governos possam olhar para isso e priorizar ali a atuação, priorizar os desafios e os avanços dos estados, né? Então, a gente não só lança o ranking, como a gente tem um trabalho de engajamento muito forte, de mostrar os dados, mas incentivar e pautar junto com cada estado ali o entendimento do ranking, de cada indicador, como funciona a metodologia. Pode passar, Vivi. E aí eu vou falar como que ele está dividido, né? Hoje a gente tem os 10 pilares, a gente não faz uma divisão por secretarias de governo, a gente entende muito que políticas públicas são transversais, então a gente pauta os 10 pilares aqui, que é relacionados aos grandes temas, né? Capital humano, segurança pública, infraestrutura, potencial de mercado, sustentabilidade social, eficiência da máquina pública, solidez fiscal, inovação, educação e sustentabilidade ambiental. Então, muito nessa lógica de uma realidade multifacetada, que a gente tem abordagens transversais aí em cada política pública. Pode passar. E aqui contando um pouco abrindo para vocês um pouco do que a gente pauta como prioridade, assim, dentro do ranking, né? Para medir o peso de cada um desses pilares, né? Cada pilar tem uma quantidade de indicadores, aí eu não posso detalhar melhor depois, assim, quantos são, mas a gente pauta muito, assim, o que o Brasil está atrás em relação a outros países, né? Olhando muito para a OCDE. Então, segurança pública é o nosso pilar mais pesado. A gente investiu bastante esse ano no pilar de sustentabilidade ambiental, justamente porque a gente percebeu que o ranking ele carecia muito de dados relacionados ao meio ambiente, e isso é um tema. A gente também olha muito para a agenda, né, política do Brasil, isso é uma agenda política muito forte. Então, a gente acabou aumentando esse pilar de sustentabilidade ambiental. Pode passar, Vivi. E aí, agora eu vou falar um pouquinho aqui desse projeto, que é um ranking de sustentabilidade com essa visão ESG e ODS. Primeiro, o que a gente faz agora é um movimento assim, que a gente fez justamente há 10 anos atrás, de tentar pautar para a iniciativa pública o que está muito quente na iniciativa privada, com a loja de que a gente precisa se adaptar. Deu muito certo trazer o tema de competitividade, porque a gente está ali, como eu disse, fomentando uma cultura de avaliação, uma cultura de transparência. E aqui o que a gente traz, o que a gente
trouxe de inovação é isso, né? Trazer o tema ESG, que está bombando, diria assim, e é pauta hoje para grandes investimentos, né? Não tem como não se aliar e trazer essa lógica para o setor público. Então, a gente tem como um grande parceiro aqui a CIO, que a Vivi está representando, e com certeza ela vai poder me ajudar aqui a falar muito da metodologia do que a gente construiu em conjunto durante esse ano, né? O ranking ESG ODS, que a gente chama, são 2 rankings diferentes, mas a gente chama junto de ranking de sustentabilidade, a gente entende como uma subcamada do ranking de competitividade. A gente não está criando coisas muito novas ali, né? E agora eu vou explicar como que a gente fez isso, Vivi, passa aí. Então, a gente não está criando coisas novas, a gente está juntando o que a gente já tinha com essas 2 lógicas. Então, a gente, a partir dos 17 objetivos sustentáveis e das 169 metas, e também os critérios ESG, a gente realocou os nossos indicadores para fazer esse novo ranking com uma metodologia chancelada aí pela... Ai, passa o próximo que está escrito lá. Não, peraí. Metodologia com base na União Europeia, com protocolo, exatamente. Então, foram mais de 17 protocolos para alinhar onde cada indicador que a gente já tem no ranking, hoje são 86, se encaixa. Porque uma coisa importante de falar é que dados de fato reais, consolidados, e de abrangência nacional é um grande desafio que a gente tem. A gente passa o ano inteiro trabalhando, procurando dados. Então, não fazia sentido a gente criar novos indicadores que demoraram 10 anos, e a gente tem toda uma série histórica a ser trabalhada para criar novos indicadores para pautar o tema. Então, a gente realocou esses indicadores para montar o ranking de sustentabilidade. E aí, alguns protocolos que a gente usou. Aqui eu trouxe o resultado do ranking de competitividade mesmo. Não sei se alguém já deu uma olhada aí esse ano, mas já dá para a gente ver ali Espírito Santo na 5ª colocação. E esse é o ranking de competitividade. Então, aquele primeiro ranking que tem os 86 indicadores, os 10 pilares, o ranking geral. Pode passar, Vivi. E aqui são como ficou o resultado ESG. A gente manteve ali, né? Tipo, o top 4 é praticamente o mesmo, que a gente mexe muito ali, é mais no final do ranking, né? A gente tem uma diferença aí de colocações nos estados do Norte e Nordeste, mas quem está muito bem, geralmente não vai ter uma grande variação ali, nem no ESG, nem no ranking ODS. Vivi, no ODS eu tenho, pode passar. No ODS também acaba ficando muito parecido, o que nos diz que a gente já trabalhava muito próximo, né, do conceito, assim, ESG e ODS. O que a gente quis foi, de fato, dar nome a isso, né, da substância, que a gente está alinhado também à pauta da Agenda 2030, né, e poder ajudar, principalmente, o setor público a pautar isso internacionalmente, assim, falando, principalmente quando a gente fala de investimento, bancos e financiamento multilaterais, isso é muito, muito utilizado e tem sido utilizado pelos estados e por municípios também, né? Porque a gente não fez recorte só para os estados, a gente acabou fazendo para os municípios e a gente quer, de fato, que isso seja um instrumento não só para planejar, para alinhar projetos, né? Acho que aí para o órgão de vocês, assim como para qualquer outro da gestão pública, acho que todo mundo tem pautado muito, né? Projetos aliados ao ODS, então é muito importante que se olhe o indicador correspondente ao ODS e, de fato, esteja pautado no projeto. Eu acho que o ranking de sustentabilidade, ele traz essa possibilidade e é isso que a gente deseja. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber de algum indicador, aí eu estava olhando aqui muito, porque no ranking a gente tem... Então, o ranking, ó. Os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, eles são 17 pautas, né? Eu diria assim, que a gente até transforma em novos 17 pilares do ranking, que aí são vários países que se uniram para pautar cada um dos 17. Eu não tenho aqui nessa apresentação, a Vivi vai ter muito mais fácil, você sabe, de cor e salteado, todos os 17 objetivos sustentáveis, mas não, a gente tem a visão de que apenas a gestão pública estariam alinhadas aos ODS, né? Mas isso não é verdade, eu acho que o Paulo pode até falar um pouquinho depois sobre isso,
de que a iniciativa privada também é muito alinhada a cada ODS, e dentro de cada ODS eu tenho metas e indicadores a serem seguidos. Então, se eu estou ali, eu acho que o ODS de gênero é o 5 ou 8, Vivi? É o 5. É o 5, exatamente. Eu posso também complementar um pouquinho. Basicamente, os ODS, eles são, né? Vou resumir, ele é um mapa, né? Que foi acordado, né? Com 193 países de metas prioritárias globais, né? Então, é realmente um mapa onde eu tenho dividido de 1 a 17 temáticas de impacto. Então, desde a erradicação da fome até a integração né, como é que organizações, terceiro setor, trabalham de forma conjunta, né, para conseguir atingir essas metas, né, que foram 169 metas definidas, e quando você olha os objetivos, eles são 17 objetivos e 169 metas. Quando você olha para um objetivo, cada objetivo tem uma quantidade de metas vinculada. Então, quando eu olho, por exemplo, a geração de emprego, né, ou se não, por exemplo, a questão a questão de gênero, né? Você olha que para cada uma dessas temáticas, você tem subtemáticas que vão trazer de forma mais clara os objetivos que você precisa atingir como país, né? E organizar isso nessa visão global. Então, é basicamente um mapa mesmo, né? De todos desculpas aqui, gente. É um mapa mesmo, né, desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, qual que é o maior objetivo desse mapa? É que a gente tenha mais consciência de como a gente utiliza os recursos dos nossos planetas de forma sustentável, de forma objetiva e, principalmente, que esses recursos estejam disponíveis para as próximas gerações. E, principalmente, como é que a gente trabalha com uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, onde a gente consegue olhar para todos esses pilares e para todas essas pessoas de forma mais integrada e que todos os recursos e serviços sejam acessíveis para todos, né? Então, basicamente, é para isso que servem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E por que ele é tão legal e tão importante? É exatamente por conta disso. Você vai ter uma visão global, né, desse target aí, desse target mundial, né, desse target global. E eu gostei muito da fala, né, da Carla, que a gente tem bem isso, que reforça muito o que a gente fala, né? A gente, a CEO, não trouxe absolutamente nada de novo para a metodologia do ranking. Ele já era robusto, ele já tinha muitas informações. A única diferença foi trabalhar a narrativa de impacto de cada um daqueles indicadores e alocar eles dentro desse grande mapa. Então, a gente conseguiu olhar para isso nessa visão, né? Então, era isso que eu queria complementar um pouquinho aí também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem um indicador deixa eu te interromper, ranking. Carla, só um minutinho. O assunto está bem interessante, eu sei, né? A discussão está muito boa, mas vamos tentar dar uma finalizada para o Paulo também poder participar. Do tempo, né? Tem o tempo. Não, com certeza. Obrigado. Depois a gente disponibiliza cada indicador assim que está em cada ODS e entra mais também como cada indicador se encaixa na lógica ESG, para vocês possam olhar. Eu só ia dar um exemplo de gênero, que eu comecei falando de gênero, e aí a gente pauta, por exemplo, como que está no funcionamento da máquina pública a ocupação de prêmio salarial relacionado a gênero e também ocupação do cargo. Isso relaciona ao objetivo 5 aí do ODS. É bem isso, finalizei. Pode seguir, Paulo. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite aí na pessoa do Vitor e do Neomar também, que são velhos conhecidos meus, e agradeço muito o convite
o poder também reencontrá-los, né? Apesar de virtualmente, depois de tanto tempo, né? Vitor, ex-colega aí de engenharia de muitos anos atrás, não vou nem dizer quanto tempo, não, para a gente não revelar a idade, né? Mas é muito bom reencontrar os velhos amigos e também, assim, poder participar de um evento que, para mim, é absolutamente imprescindível e eu acho que faz parte, de fato, das lideranças públicas atuais e modernas, trazer esse tema da sustentabilidade, dessa agenda nova que está sendo chamada de ESG, conectado com a discussão absolutamente imprescindível da inovação. Isso acho que é um tema mais do que imprescindível, o poder público discutir essas perspectivas de forma integrada, e para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha experiência. Só falando brevemente, eu trabalhei durante mais de 20 anos na iniciativa privada em projetos de mineração, de infraestrutura, de energia e de área portuária, e nos últimos 5 anos, particularmente, eu tenho me dedicado à atividade mais de consultoria, levando os aprendizados desse tempo todo de experiência profissional com essa agenda de sustentabilidade, meio ambiente, compartilhando isso como consultor também em outras organizações, né? Então, vou seguir aqui a apresentação. Eu vou tentar, e agradeço também a Carla e a Viviane, porque já pavimentaram um pouco do que seria uma parte da minha apresentação. Vou falar um pouco dessa agenda de evolução da sustentabilidade e desse termo novo aí que surgiu, que chama de ESG, mas que tem muita conexão com essa agenda já existente. Falar um pouco do que nós, da sociedade, nós já trilhamos até aqui, o que a gente tem pela frente, e aí aterrissando um pouco mais para a realidade, né, das próprias questões da infraestrutura, como lidar com esses desafios dessa agenda, trazendo algumas ponderações, algumas reflexões provocativas também em relação a como incorporar isso nessa perspectiva da infraestrutura, né? Então, só que brevemente, sem entrar em todos os detalhes, uma parte do que já foi falado aí dessa agenda que tem a ver com os ODS, por exemplo, que foram citados, fazem parte de uma trajetória que não começa hoje, né? Toda essa discussão da sustentabilidade, agora dessa sopinha de letras nova do ESG, que é o ambiental, social e governança, ele vem sendo já, de uma certa forma, provocado desde a época da Revolução Industrial, né? Lá do século XVIII, enfim, com toda uma discussão que vem, que, óbvio, com todos os benefícios que a Revolução Industrial trouxe em termos de progresso, mas também com uma série de consequências, de externalidades não esperadas que foram acontecendo e que geraram uma necessidade da própria sociedade, em algum momento, botar um pouco de freio de arrumação para organizar alguns aspectos. Isso na década de 40, a gente fala a Declaração Universal de Direitos Humanos, onde se coloca um equilíbrio maior para essa discussão de direitos humanos que até então não existia. Aí vem a década de 70, com um marco importante ali na agenda ambiental, que é a Conferência de Estocolmo, em 72, com uma primeira grande marco, né, da Organização das Nações Unidas discutindo a agenda ambiental. E, paralelo a isso, também, um outro marco importante, que é na agenda econômica, eu trago aqui, porque isso acho que é algo que trouxe muitos reflexos para essa agenda que está aí hoje, que é o economista Milton Friedman, né, da Universidade de Chicago, trouxe esse conceito da responsabilidade social das empresas como unicamente gerar lucro para os negócios, para os sócios, para os acionistas. Esse é um conceito que perdurou nas últimas décadas e trouxe uma série de consequências também na forma de gerenciamento da maior parte das organizações no mundo. Avançando um pouco mais rápido, para a década de 90, né, mais próximo das nossas realidades, a Rio 92, né, a Conferência das Nações Unidas, que trouxe de uma maneira mais enfática essa agenda ambiental, especialmente nas questões climáticas, com já o início da discussão do Protocolo de Quioto, o primeiro grande marco global ambiental de discussão relativo a essa questão climática, enfim, é um marco importante. Veio na década de 2000 depois, né, a Cúpula do Milênio da ONU, onde se estabeleceu um primeiro grande conjunto, né, dessa perspectiva que a Viviane comentou, né, dos ODS, mas antes dos ODS vieram os objetivos do milênio, com a perspectiva de que no mundo ainda precisa ser endereçado diante de tantas realidades desafiadoras da agenda social, de governança, na agenda ambiental, o que precisa ser feito pelos governos para endereçar sistemas importantes, enfim, foi um marco importante também. Paralelo a isso, vem surgindo alguns movimentos, até coloco aqui, né, o movimento do capitalismo consciente, que é um movimento que aconteceu no início desse milênio, e que traz uma perspectiva, né, de empresas que pensem por propósito e não só pelo lucro. Enfim, isso vai avançando aí na década seguinte também, trazendo outras questões, a Rio +20, em 2012, que faz uma análise crítica, né, dos 20 anos desde da Rio 92 e todas as questões que eventualmente não evoluíram e deveriam ter evoluído. Novamente surgem provocações, e aí algumas questões também, já chegando em 2015, né, dessa revisão dos objetivos do desenvolvimento, dos objetivos do milênio, que foi lá em 2000, aqui em 2015 faz uma primeira revisão, e aí vem essa agenda, né, a Agenda 2030, que a Viviane e a Carla citaram, que estabelece esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí já traz uma perspectiva também para um novo grande acordo em relação à questão das mudanças climáticas, que é o Acordo de Paris, que em 2016 veio a ser celebrado. Enfim, toda uma agenda socioambiental que veio sendo conduzida diante de algumas realidades, aí tem questões dessas últimas décadas também, de alguns incidentes da perspectiva de saúde de trabalhadores, perspectivas ambientais, também realidades de governança em relação a informações socioambientais. Mas, para mim, um marco importante que coloca essa agenda do que está se falando hoje como a agenda ESG
essa é o posicionamento do setor financeiro. Em 2018, o CEO da BlackRock, né, que é a maior gestora de ativos de investimento do mundo inteiro, hoje eles têm sob gestão aproximadamente 10 trilhões de dólares de ativos sob investimento, quer dizer, é dinheiro que não acaba mais. E em 2018, o Larry Fink simplesmente começou a colocar de uma maneira muito enfática, né, entendendo todo esse movimento das últimas décadas como algo imprescindível, que as organizações passassem a ter um disclosure, né, uma prestação de conta mais efetiva sobre aquilo que é relevante, não só em relação aos seus impactos, mas também aquilo que pode impactar nas perspectivas sociais, ambientais e de governança, que pode impactar os negócios, né? Então, não só mais aquilo que o empreendimento causa de impactos, mas, por exemplo, na questão climática, se um determinado empreendimento, essa semana deu um exemplo bem interessante, né? A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, publicou um relatório sobre o impacto das mudanças climáticas nos terminais portuários do Brasil. Por sorte, nosso estado é o mais bem colocado, o Porto de Vitória, né? Os portos da região do Nordeste e do Sul, por exemplo, eles têm um nível altíssimo de risco e que vão demandar intervenções, apesar de eles não terem impacto na questão climática, mas eles podem ser muito fortemente impactados por questões de alterações climáticas extremas, como vendavais, como elevação do nível do mar. Então, eles estão submetidos a um risco muito grande e isso vai ser cobrado deles de alguma forma que eles vão fazer para se adaptar a essa realidade. Enfim, a partir de 2018, então, com essa entrada do setor, do agente financeiro, da maneira mais pesada, olhando essa perspectiva dessa agenda como não só como o risco, mas também como oportunidade de novos negócios, isso ganha um novo ar, um novo ânimo, né? Que é essa agenda ESG que está muito colocada aí. E aí vem, agora no início desse ano também, o Fórum Econômico Mundial, que é o maior fórum que congrega todas as principais economias e lideranças empresariais do mundo inteiro, coloca essa perspectiva dos stakeholders, né? As partes interessadas de um negócio para um mundo mais coeso e sustentável. Coloca isso de maneira muito clara como uma pauta a ser discutida, né? Pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial, depois de 50 edições, se coloca isso como uma agenda imprescindível de ser discutida. E aí vem toda a questão também da realidade da Covid, né, da pandemia, aí, que traz essa perspectiva de que mundo é esse que nós estamos vivendo, com tantas conexões, onde tudo rapidamente acontece, impacta todo mundo, como lidar com isso. Então, aqui é só um breve histórico para a gente poder entender, e aí eu trago dessa história todinha alguns conceitos que eu acho que vão nos ajudar a compreender o porquê, né? A gente precisa, acho que mais do que entender o que aconteceu, é saber por que está acontecendo e por que essa agenda está caindo aqui como algo relevante agora. Esse é um conceito que é interessante, né, que é o que eles chamam do triple bottom line, né? No inglês, o bottom line é a última linha de resultado das organizações, né? A linha de lucro, né, de resultado que todo mundo espera. O triple bottom line é esse conceito que o John Wellington lançou em 94, que mostra assim, não mais só a dimensão financeira relevante, é preciso que as organizações passem a prestar conta do que é também o seu desempenho na dimensão social e ambiental. Então, não basta simplesmente ser lucrativa se eu estou causando um impacto significativo e relevante no meio ambiente, se a minha atividade ela é lucrativa, mas está deixando um rastro, né, de pegada ambiental relevante e que vai ficar, talvez, não só para essa geração, mas também para gerações futuras. Na questão social também, assim, o quanto que o meu desempenho financeiro está sacrificando, seja o meu colaborador, seja aquelas pessoas e populações que estão em torno do meu projeto, do meu empreendimento. Esse é um conceito que passa, então, desde a década de 90 a crescer, a importância de considerar essa integração desse olhar do que eles chamam dos 3 P's, né? Profit, People e Planet, que são as 3 dimensões, né, do financeiro, ambiental, social, tendo que conversar. As decisões precisam mudar nesse sentido, né? E essa discussão toda que vem dessa agenda, ela traz algumas questões que eu chamo de mudanças na compreensão do mundo, né? Aquilo que, nesse livro aqui, o Peter Senge, A Revolução Decisiva, é um conceito que parece simples e óbvio, né? Mas era assim que a visão dos tomadores de decisão sempre funcionava, né? Se entendia a economia como um grande ente que tinha lá a sociedade e o meio ambiente, e, eventualmente, quando a economia demandava recursos da sociedade ou do meio ambiente, ela ia lá, buscava esse recurso, e o que ela ia fazer com isso não interessava muito. Só que essa é uma lógica, assim, vamos chamar assim, num bom termo, idiota, né? Porque na prática não é isso que acontece, né? Assim, se a gente for olhar para a sociedade, é isso aqui, né? Na verdade, a sociedade ela passou a existir em determinado momento num ambiente natural que já existia muito antes dessa sociedade, das pessoas, e a economia, os agentes econômicos, eles só surgiram a partir da sociedade se organizar em determinado momento e começar a trabalhar uma atividade produtiva, né? E pensar em gerar receitas a partir de uma atividade econômica. Esse é o mundo real, e que a maior parte dos tomadores de decisões jamais pensavam antes, né? E assim, de maneira até inconsciente, muitas vezes, nós acabamos agindo assim, né? Pensando muito mais no aspecto de decidir quando eu tenho que comprar alguma coisa, ou fazer uma compra, uma aquisição, muito mais nesse aspecto de se eu posso fazer ou não, se isso é interessante para mim ou não do ponto de vista econômico, e muitas vezes eu não paro para pensar o impacto que isso tem, né? Então, essa é uma lógica que mudou muito a compreensão do mundo, e aí muda também a compreensão das relações entre os próprios agentes econômicos, né? Quando você fala aqui, olhando essas 2 bolinhas aqui na imagem, como sendo 2 agentes econômicos ali, que se relacionam de alguma forma, então eles tanto impactam um ao outro, como também são impactados, mas mais do que isso, né?
eles tanto impactam a sociedade e o meio ambiente, mas também são impactados, né? Então, um agente econômico que tem uma questão, por exemplo, relativa a emissões significativas de gases de efeito de estufa, que hoje impacta a questão climática, ele está causando um impacto que ele tem que endereçar em relação a esse ambiente natural. Mas pode ser que essa mesma mudança climática vai trazer um impacto negativo para ele depois. Vamos falar da infraestrutura, por exemplo. Se em alguma determinada região essa mudança climática proporciona alterações e elevação do nível de precipitação pluviométrica, por exemplo, isso vai, por exemplo, trazer prejuízos, porque se não era considerado um padrão de chuvas em determinada região que passou a acontecer, você pode estar dimensionando o seu sistema de infraestrutura de maneira a colocar em risco de colapsar em algum momento. Então, é preciso compreender essa relação, tanto dos impactos causados, como também daquilo que eu sou impactado nessa nova realidade, né? E aí que essa conversa faz sentido, né? Porque quando a gente dá um zoom aqui nessas organizações, e aí olhando para aquilo que o John Wellington falava, da integração, né, do financeiro, do social e do ambiental como uma instância de decisão, ela passa, e eu coloco aqui como uma linha até pontilhada, né, essa instância da governança, né, que é essa membrana de capilaridade, né, de troca, né, entre a instituição, a organização, e o ambiente que a cerca, né? Então, é preciso criar esse ambiente de governança, tanto para receber os inputs e estímulos que vêm do ambiente externo e que vão trazer os sinais do que está acontecendo, mas também ser capaz de responder para esses demandantes externos de maneira adequada aquilo que ele precisa saber para que ele possa, de fato, compreender qual é o meu real impacto, o que eu estou fazendo. Então, é dessa discussão toda que surge esse conceito do ESG, né, que traz essa perspectiva de maior integração, especialmente da dimensão social e ambiental, que até então não eram tão consideradas, com o financeiro, que já era enxergado, mas com essa perspectiva da governança regulando tudo isso e ajudando a compreender, né? Isso tudo tentando aterrissar de maneira mais concreta, eu trago rapidamente aqui também a questão dos ODS, né? Onde a gente tem aí tentando dar materialidade, porque quando a gente fala dos ODS simplesmente na perspectiva dos 17 ODS, o que cada um trata, a gente esquece que são pessoas que estão ali por trás disso, né? Então, quando eu falo que hoje no mundo são mais de 10% da população, que são 780 milhões de pessoas, estão abaixo da linha de pobreza, isso é impactante. Nós estamos dizendo aí que mais do que uma pessoa em cada 10 está vivendo com menos de $1,90 por dia. São mais de 10% também de pessoas analfabetas, sendo que mais de 60% são mulheres. O que isso quer dizer para nós, sociedade? Nós estamos sendo responsáveis em relação a essa questão? São mais de 150 milhões de crianças sujeitas a trabalho infantil, gente. Olha que absurdo. 1 em cada 10 crianças no mundo sujeita a trabalho infantil. Quer dizer, nós estamos matando uma geração porque não estamos sendo adequadamente responsáveis de lidar com essa dimensão, né? Na questão do saneamento básico, impacto em infraestrutura, são mais de 4,2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Nós temos o privilégio, de alguma forma, ter acesso. A gente olha para o mundo hoje, assim, mais de 60% do mundo não tem saneamento básico. Que mundo é esse, né? E aí, na perspectiva de desigualdade, né? 2.153 bilionários do mundo têm mais riqueza do que 60% da população mundial. Que justiça que tem nessa realidade aqui. Na questão dos desastres naturais, aqui uma curva que não dá para ver todos os detalhes, mas é a curva crescente, seja em desastres naturais hidrológicos, geológicos, climatológicos, tudo está muito associado a essas realidades de mudança das condições climáticas que estão impactando. Então, existe dentro, por trás dos ODS, justamente uma agenda de se estabelecer aquilo que é importante, porque são questões que hoje tornaram esse processo, aparentemente, de desenvolvimento da sociedade, que a Revolução Industrial trouxe, mas de uma maneira fictícia, porque ela não alcançou todo mundo, e é preciso alcançar todos, não podemos deixar ninguém para trás, né? E aí, quando a gente traz para a perspectiva especificamente, né, do ODS 9, que eu acho que tem uma realidade muito próxima dessa discussão aqui da infraestrutura, né, que é construir infraestruturas resilientes, promover industrialização inclusive sustentável, fomentar a inovação. Olha os desafios que estão aqui dentro, isso que a Vivi falou, né? Nós estamos falando de promover um desenvolvimento de infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente. O que é sustentável e resiliente, né? A gente ter estruturas que, de fato, sejam mais responsáveis na dimensão ambiental e que sejam capazes também de suportar uma inevitável alteração de padrão climático que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Tem a ver com modernizar as infraestruturas, reabilitar indústrias para torná-las sustentáveis, aumentando a eficiência do uso de recursos, com maior adoção de tecnologias e processos mais limpos e ambientalmente corretos, estimulando os países a atuar de acordo com suas capacidades. Isso tem a ver com fomentar pesquisa científica, capacidade tecnológica. Então, sem entrar muito em detalhe, cada um desses ODS vai trazer isso, e especialmente na infraestrutura, existe um enorme desafio da gente enxergar como adequar o que existe hoje para essa nova realidade, né? E aí, trazendo novamente na perspectiva daquilo que eu falei, que foi para mim a grande virada, e por isso essa agenda hoje ganhou uma dimensão tão grande, é o próprio Fórum Econômico Mundial, que hoje coloca, lá anualmente ele publica, né, os top 10 risks, né, são os riscos principais que eles enxergam para a atividade econômica. Em termos de probabilidade, dos 10 principais riscos, 4 são ambientais, né? Eventos extremos climáticos, falha na ação climática, danos ambientais causados pelo ser humano, a perda de biodiversidade, né?
estão ali colocados como os principais, né? Na questão social, as doenças infecciosas, como está aí, na probabilidade de crises humanitárias, da mesma questão na dimensão de impacto potencial causado por esses riscos, também estão lá, né? 5 riscos ambientais entre os 10 primeiros como de maior impacto que pode ser causado, né? Enfim, novamente, está aqui para a agenda financeira uma preocupação de como que as organizações estão lidando com essas agendas ambientais e sociais, de maneira que esses riscos não se traduzam depois num prejuízo financeiro, porque o que os números estão mostrando é isso, né? Você pega aqui de 1995 até 2000, esses dados são das maiores seguradoras do mundo que fazem esse inventário atualizado, as perdas seguradas causadas por desastres naturais em bilhões de dólares, praticamente triplicaram. Se a gente fizer uma linha média aqui, sem considerar esses extremos, aí ele sai de um patamar de 25 para 75 bilhões de dólares de prejuízos segurados que elas tiveram que cobrir. E seguradora, eles querem que você pague para não utilizar o seguro, né? Então, assim, eles estão sendo impactados por isso e precisam também cobrar das organizações uma maior responsabilidade no que elas estão fazendo, né? E aí, o que a gente tem pela frente, olhando para isso tudo que a gente já passou, né? A gente pega algumas questões mais recentes, à direita aí, acho que a maior parte de nós acompanhou a COP26, né, esse evento que é realizado de tempos em tempos e discute essa agenda climática. Só algumas das decisões tomadas lá, né? Mais de 20 países e instituições suspenderam todo o financiamento para o desenvolvimento de combustíveis fósseis no exterior e desviarão gás para energia verde a partir do próximo ano. Óbvio que isso não é tão simples, né? Porque o mundo é muito dependente da matriz a base fóssil, mas é um sinalizador claro de como que os agentes financeiros estão se portando. Mais de 130 trilhões de dólares em financiamento privado estão sendo agora comprometidos com metas líquidas zero. Isso aqui quer dizer o quê? São instituições financeiras, através desse acordo aqui, que é o Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que é organizações que vão começar a cobrar das empresas e instituições um padrão de eliminar ou reduzir ao máximo as emissões de gás de efeito estufa, né, nos seus projetos. A Noruega já anunciou que vai triplicar o financiamento de adaptação climática, aquilo que eu falei, não só mais preocupar com reduzir a emissão, mas também pensar que o mundo inevitavelmente está mudando a sua condição climática, e isso vai trazer impactos de diversas ordens. Da mesma forma, Japão e Austrália estão aumentando seus orçamentos, Canadá, enfim. São realidades que já estão acontecendo, então são sinais claros do que está acontecendo, né? Aqui eu já citei, né, da própria questão da BlackRock, aqui do lado esquerdo, dos investimentos que eles estão colocando como prioridade. O Fundo Soberano da Noruega, né, que é o maior fundo soberano do mundo em recursos, já anunciou que vai desinvestir cerca de 13 bilhões de dólares de ativo em combustíveis fósseis a partir desse ano, enfim. Novos sinais, né, do que está acontecendo. Os ativos, né, sob gestão no mundo inteiro do sistema financeiro, que hoje estão aí na casa aí dos quase 40 trilhões de dólares, sendo que desses aproximadamente 50% são ativos que eles chamam de ESG, que estão sob essa chancela de projetos e investimentos que têm uma pegada mais sustentável. A expectativa é que em 2030 isso chegue perto de 140 trilhões de dólares, representando cerca de 95% do total dos ativos sob gestão. Então, daqui a pouco, os fundos de investimento que, de fato, não têm essa chancela ESG, esse critério ESG, eles não vão ter recurso mais. Então, nova realidade está se desenhando. E, junto com isso, também, além dos agentes financeiros, esse maior engajamento da sociedade. A gente fala de uma geração Z, e a própria geração Y, a geração Z, que hoje já é 25% da população do mundo, ela já tem uma preocupação ambiental e social muito maior do que as gerações anteriores e tem colocado isso como uma pauta para a mente. Tanto é que novas lideranças têm cada vez mais se engajado nessas agendas. Isso certamente vai mudar muito o nível de cobrança, né, em relação a essas preocupações, né? E aqui, rapidamente, só o que é essa imagem, né? Nós estamos falando de uma realidade que hoje ainda toma decisões nesse lado esquerdo, né? Negócios que olham para a questão ambiental e social de uma maneira a privatizar os ganhos e externalizar as perdas. Então, assim, eu me comprometo, eu apoio uma coisinha aqui, outra ali, mas o meu negócio é ter lucro. Para um modelo que já está em transição de algumas organizações que já estão mais avançadas, que integram essas dimensões e contêm seus impactos socioambientais negativos, mas que o ideal, o cenário futuro, né, das organizações que vão prosperar são aquelas que, de fato, colocam o seu negócio de maneira integrada com as questões sociais e ambientais. É onde, de fato, olhando essa seta aqui embaixo da barganha com os stakeholders, né, com as partes interessadas no negócio, quanto mais à direita você está, maior a capacidade que você tem de negociar, de crescer, de prosperar. Isso é fato, né? E aí, olhando para isso tudo, e trazendo um pouco de aspecto mais concreto, como lidar com esses desafios? É uma mudança que para muitos é nova, mas, como eu falei, não é uma agenda nova, mas tem muitas questões, e aí eu trago até, primeiro, assim, os níveis de engajamento dessa agenda, né? Tem aqueles que vão se engajar pelo convencimento, por entender que essa agenda é o certo a fazer, é o necessário a fazer. Esses vão sair na frente, certamente vão ter um diferencial. Tem aqueles que vão fazer isso por conveniência, porque daqui a pouco um faz, outro faz, é do mesmo setor, tem que fazer alguma coisinha aqui, porque está todo mundo fazendo. Até aqueles que vão ser o constrangimento, que são os últimos a entrar, viu que todo mundo do setor já foi, e, opa, eu tenho que dar um jeito de me posicionar em relação a isso aqui.
E se não fizer, não tenho dúvida, né? É o compliance que vai vir, porque isso vai vir por regulação em algum momento, né? Aquilo que hoje ainda está, em algum aspecto voluntário, vem como compliance, né? E aí eu trago, assim, nessa questão dos desafios, primeiro, assim, eu acho que o Espírito Santo tem uma condição muito interessante, eu acho que a visão do próprio governador, que tem se colocado muito como protagonista dessa discussão toda também. Eu acho que quando você tem um mapa estratégico como esse, que trabalha de uma maneira muito clara nas questões que conectam inovação com o bem-estar da população, redução de desigualdade, que coloca inovação como valor, junto com resiliência, com diversidade, que fala de geração de oportunidades com uma nova economia, de desenvolvimento sustentável, de conectar isso com infraestrutura, de olhar como área estratégica o meio ambiente, a gestão pública inovadora, o desenvolvimento social e direitos humanos, e traz sustentabilidade, ética e transparência, gestão moderna e inovadora como diretrizes, já está um passo à frente, só de colocar isso no radar. E aí eu trago até algumas falas recentes, e não estou fazendo apologia nenhuma de governo, são falas que, para mim, são sinais, de fato, de lideranças políticas que entenderam a importância dessa agenda, como o governador Casagrande, né? Que assumiu esse protagonismo nessa discussão climática recente, que tem colocado muito essa importância da bioeconomia como uma nova frente de desenvolvimento importante, né, para a nação, né, para qualquer nação que queira, de fato, trabalhar isso como uma agenda responsável. E hoje, recentemente, aí, quer dizer, coisa recente, né, ele trata essa agenda da sustentabilidade e inovação, andando juntas com a educação. Isso é inevitável, não dá para discutir isso tudo sem, de fato, trazer esse ar novo para o sistema educacional, para compreender como que isso impacta as nossas vidas. E aí até exemplos práticos mesmo, né? A frota do Transcol, que é o sistema de transporte urbano aqui da Grande Vitória, que já está considerando usar os ônibus elétricos em 2022. São realidades que já estão acontecendo. Na questão prática também, eu vejo uma iniciativa que já acompanha há algum tempo, né, que é o Revisol, que é um revestimento, né, para pavimentação de vias desenvolvido por uma siderúrgica aqui na Grande Vitória, a ArcelorMittal, que já há algum tempo desenvolve uma parceria com o governo do estado, né, no projeto Caminhos do Campo, aí, ajudando a pavimentar, né, vias de maneira segura, ambientalmente responsável, e aí criando centro para distribuir isso, impactar as comunidades rurais que muitas vezes não têm acesso a uma via de pavimentação adequada. Enfim, são desafios que estão colocados, mas estão sendo superados, né? E aí, indo para fora, né, olhando um pouco para as perspectivas do Banco Mundial, que já tem várias diretrizes e projetos, a partir dessas diretrizes aqui, né, que é o de sustentabilidade em projetos de rodovia, onde ele traz uma série de perspectivas de agregar valor do ponto de vista ambiental, social, de tecnologia nos projetos que vão questões relativas a pontes verdes, túneis verdes, pavimentação permeável, de áreas de passagem no corredores de biodiversidade relevantes em alguns projetos, com integração com o sistema de geração de energia renovável para poder alimentar e suprir as demandas dos projetos, enfim. E indo até aquilo que são cenários mais à frente, né? A gente fala a Siemens, por exemplo, que é uma grande multinacional, que tem um braço hoje cuidando só de inteligência rodoviária. Então, eles estão lá, se vocês entrarem no site, tem aqui embaixo o link, eles estão falando disso, de infraestrutura inteligente de tráfego, de soluções de tráfego dentro e entre cidades, né, com sistemas de mobilidade autônoma compartilhada, já pensando, e isso já tem projetos piloto rodando isso na Europa, onde você tem lá pequenos veículos, né, fazendo transporte público de maneira integrada e totalmente online, projetos do e-highway, né, que é a eletrificação do transporte em rodovias, onde você tem lá redes eletrificadas, onde você tem veículos, trucks elétricos aí que vão estar conectados com essa rede, como tinha os bondinhos antigamente, e vão estar fazendo transporte em rodovias com custo ambiental muito menor, porque não tem emissão, são sistemas elétricos. E tudo isso sustentado aí com o sistema de gerenciamento de tráfego online, de simulação, de inteligência artificial. Esse é um mundo que já está acontecendo. Ele pode não estar acontecendo aqui ainda, mas já tem em vários locais do mundo acontecendo desenvolvimentos nessa linha, né? Vai nessa linha, uma iniciativa que eu vi recentemente, que eu achei muito legal, interessante, lá nos Estados Unidos, a Solar Roadways. É uma solução que ainda está sendo testada, isso com apoio até com recurso do governo americano. São painéis onde você tem, são esses hexágonos aqui, que são multicamadas, onde eles têm, na camada superficial, né, um sistema de captação de energia fotovoltaica. Então, as pavimentações, sejam de áreas, mesmo que não tenha circulação de veículos, mas também para a área de circulação de veículos, eles atuam captando continuamente energia solar, fotovoltaica, ou células fotovoltaicas, mas tem uma resistência estrutural que permite você utilizar aquilo ali para você fazer sinalização de via, por exemplo, aqui são, nessa foto à direita embaixo, são diodos que são instalados na placa, que pode servir, por exemplo, para sinalização de via, sem ter que pintar a via, pode servir, por exemplo, para sistema de alerta na própria pavimentação, onde você tem um local, um acidente, você consegue avisar na própria pista para os usuários da pista que está tendo um acidente a tantos quilômetros para você ter cuidado. Enfim, são tecnologias que já estão sendo testadas e que vão trazer uma nova perspectiva, né? Aqui no Brasil, quer dizer, o que isso significa? Nós estamos falando de um 5G que agora traz esse compromisso de ampliar a inteligência das rodovias, né? das infraestruturas rodoviárias. O que isso não vai trazer de perspectiva de... Imagina um sistema inteligente, com todo conectado online, que você consegue buscar informações a cada instante. Você pode ter informação de tráfego, informações de segurança pública, informações de dimensionamento de vias, informações de próprio dimensionamento de segurança, como essa sinalização em pista, enfim.
são novos mundos que estão surgindo, né, e que vão impactar certamente essa agenda, né? Finalizando, né, a minha fala, eu tentei trazer algumas informações, mas assim, não tem bola de cristal para saber como o futuro vai ser, mas o fato tem algumas questões, né? Primeiro, assim, é uma realidade que é atual, isso não é mais algo que a gente está divagando, não fazer nada não é uma opção, a gente precisa agir agora, e tem caminhos para a gente agir dessa forma, né? Um deles, eu acho que já está colocado, é assumir esse protagonismo, como o governador do estado tem feito em relação a essa agenda, eu acho que isso é fundamental, porque isso sinaliza o caminho que tem que ser seguido. Então, assim, e olhar que tudo isso tem a ver com o ser humano. Não estou falando aqui de como era antigamente, né? A gente falava da agenda ambiental, todo mundo tinha aquela ideia de vamos abraçar as árvores para salvar as árvores, vamos salvar o planeta. Gente, a gente não vai salvar a árvore, nem vai salvar o planeta, temos que salvar o ser humano, que é a parte mais frágil disso tudo, né? A nossa condição de sobrevivência humana, assim, 5 graus que mudar de temperatura na Terra, muitos organismos vão viver, nós vamos morrer. Então, assim, a gente precisa entender que tudo isso que nós estamos discutindo é para a sobrevivência da espécie humana, né? E a sociedade vai cobrar cada vez isso, de maneira mais enfática, e aí agora com um aspecto do sistema financeiro, que trouxe essa discussão para essa agenda dos tomadores de decisão financeira, e que, de alguma forma, vão cobrar essas organizações, seja elas privadas ou públicas. Então, é que a gente comece a se preparar. Pode ser que a gente não acredite no que vai acontecer, mas tem gente que vai pagar para ver. E aí o custo pode vir caro tarde demais, né? E aí vem isso. Eu acho que esse é o grande desafio que conecta com o tema desse evento, né? Essa complexidade, a velocidade das coisas que estão acontecendo, vai exigir muito mais do que a gente está fazendo até agora. A gente precisa da capacidade de inovar, né? O que nos trouxe até aqui não vai nos garantir que a gente vai chegar num lugar melhor, e aí é preciso realmente a gente ampliar as nossas conexões, buscar novas referências, aproveitar o que de bom já foi feito, mas agregar aquilo que pode adicionar mais valor, enfim. E aí eu finalizo com essa frase que particularmente eu gosto muito do Albert Einstein, muitos devem conhecer, que loucura é querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Acho que recursos o mundo hoje tem mais do que suficiente para fazer de forma diferente e obter resultados melhores do que conseguiu até então. Passei um pouquinho do meu tempo aqui, agradeço a paciência de vocês e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida que haja adicional. Muito bom, Paulo. Eu tenho aqui uma pergunta, cadê? O comentário, não lembro. O Newton, se não me engano, colocou aqui sobre energia fotovoltaica. E o DR, inclusive, fez uma ata de registro de preços para fazer essa contratação das células, né, das placas. Várias escolas no estado já estão com essa energia para manter as escolas. E o próprio DR colocou aqui em cima também do prédio um monte de placas dessas para a gente agora se utilizar dessa energia. Então, a gente está trabalhando nisso também. Você comentou sobre o Revsol. Você comentou também sobre o Revsol. A gente já está trabalhando aqui fortemente com essa parte de Revsol, principalmente nas rodovias que têm menos, obviamente, né, menos uso, menos tráfego mais leve, porque ela é mais barata, obviamente, mas, obviamente, também ela é menos resistente e durabilidade menor. Então, a gente já está tratando isso também. E a última coisa que eu anotei aqui foi do ranking, que a Carla falou do ranking, e nós aqui no estado, a gente tem o IGG, Índice Geral de Governança, alguma coisa assim, Índice de Gestão e Governança, e esse índice é determinado pela SECONT, nossa Secretaria de Controle e Transparência, que define também vários itens que são medidos, e 2 deles utilizam os dados do ranking de competitividade. Um deles é o de morte no trânsito, é isso? E aí, inclusive, a gente tem uma certa discussão em relação a isso, porque a morte no trânsito fala do Estado, né, do Espírito Santo. E aí não separa rodovias estaduais de municipais de federais. E aí a gente tenta argumentar com a SECONT, que é colega do governo, mas ela diz que o número é aquele, porque a gente tem uma maior responsabilidade, vamos dizer assim, ou até 100% de responsabilidade nas rodovias estaduais. A gente não tem interferência nas federais e nas municipais. Nas municipais a gente até entra um pouco, uma vez ou outra, num convênio, mas a gente tem pouca
ação nessas rodovias municipais. Mas isso a gente ainda não conseguiu resolver. Talvez, se vocês fizessem uma separação entre nesse índice de rodovias federais, estaduais e municipais, talvez a gente consiga melhorar aqui o nosso índice também, porque nesse negócio... Não pede isso, não. Lá embaixo, Não o nosso indicador está lá embaixo, mas a gente tem pouca coisa para fazer nesse sentido. Mas é muito engraçado, porque assim, isso acontece em várias coisas. Assim, por exemplo, quando eu pauto nos municípios segurança, todo mundo me fala isso. Como que tem meu governador aqui que está falando? Então, assim, faz muito parte assim, de um princípio do ranking essa questão de articulação, né? Porque o que a gente quer entregar no final é um indicador finalístico, não é um indicador de processo e tudo mais. É olhar ali para o resultado. Mas, assim, a gente entende, é difícil mesmo, e é um processo longo, né? Tipo, só de vocês tentarem a articulação e tudo mais, eu acho que vamos colher bons frutos ainda. Eu acho que não é tão rápido quanto a gente espera, a articulação necessária, mas eu não vou esquecer disso, não. Quando a gente olhar o dado, eu vou tentar pensar. Porque aqui internamente, inclusive, nos dados aqui do DR, a gente tem aí essa informação de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, a situação das rodovias pavimentadas, a gente acompanha isso tudo, a gente tem aqui o escritório de projetos que ajuda nesse acompanhamento, né? E que eu sou coordenador também, inclusive, que a gente vai medindo essa questão de pavimentação das rodovias e de qualidade das rodovias. E a gente está acompanhando aí nos últimos anos uma melhora nisso. Então, a gente tem, inclusive, de sinalização. Então, a gente tem melhorado, só que nas federais e nas municipais tem muita morte ainda, infelizmente, só que a gente não tem o que fazer lá. Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Tá bom? O Newton colocou aqui alguma coisa sobre Renaeste. Fala mais, Newton. Deixa eu habilitar seu áudio aqui. Pode falar, Newton. Aliás, não sei se você tem microfone. Ele colocou... Ah, tá. Está sem microfone. Ele colocou aí alguma coisa do Renaeste. Isso é de algum estudo sobre uma... É o que, Newton? Explica um pouquinho para a gente. Não, de cima é só... Essa foi a própria Carla, né? Isso. O Newton está escrevendo ainda. Depois ele continua aqui a escrita. Carla e Viviane, e também Paulo. Mais algum comentário que a gente possa complementar aí para finalizar esse nosso debate? Querem entrar um pouco no assunto que o outro falou, para a gente ter aí uma complementação sobre tudo? Eu gostaria, sim. Eu gostei muito da frase do Paulo em relação a essa questão do posicionamento e da integração, porque é bem isso, né? No momento em que a gente entende o que a gente, como instituição, como pessoa, consegue, né, trabalhar essa visão do impacto, entendendo como é que são essas relações, né? Que pautado muito nessa questão da materialidade, que a materialidade traz um pouco dessa visão, né? Dessa integração com a estratégia da organização, até mesmo como pessoa, né? Como é que eu trabalho com inovações que eu vi que é possível implementar dentro da minha área de atuação, como é que eu consigo trazer essas boas ideias de forma mais estruturada, né? Então, é muito legal porque é isso, né? São duas vertentes bem importantes de impacto que a gente precisa ter clareza. A primeira é que a gente nunca vai conseguir atingir todos os impactos que estão desenhados, né? Isso é, assim, humanamente impossível, não tem como, né? Toda vez que a gente trabalha muito na consultoria, que a gente vê que parte aí dessa materialidade, ela está indo para uma vertente onde ela está alinhando, né, mais do que 5 ou 6 ODS, a gente já vê
tem alguma coisa ali que a gente vai precisar olhar com um pouco mais de cuidado por conta disso, né? O impacto ele precisa ser entendido a partir da sua área de atuação, a partir daquilo que o seu projeto prevê como impacto, né? Positivo ou negativo, para você conseguir ter essa visualização. E o segundo é bem essa visão, né? Como eu, como instituição, consigo fazer essas integrações, né? Muito também do que a Carla falou, essas articulações, para que realmente esse processo de impacto ele seja mais amplo, né? A minha atuação ela esteja mais envolvida com outros atores da sociedade, tanto como implementações de parcerias, como, né, essas conversas mesmo com a sociedade local, ou com aquela necessidade específica de local, e como é que eu consigo agir de forma positiva, né, com o meu projeto naquela dor, naquele local, naquelas características, né? A gente conseguindo ter essa visão facilita muito, porque a partir da atuação de cada um, né, o impacto somado, né, ele vai ser positivo ao longo do tempo. Isso que eu queria falar um pouquinho, contribuir. Bom, legal. Pode falar, cara. Então, eu ia falar que eu adorei sua apresentação, Paulo. Acho que você deu um overview assim, do que histórico muito interessante. Acho que a gente podia até ter começado por aí, porque a gente, né, explicava mais, o pessoal já estaria mais atento ao que a gente tentou falar aqui do ranking de SD e ODS. E muito isso, né, que você trouxe das ações do Espírito Santo. Eu comentei aqui no chat com vocês que a gente tem um prêmio Excelência e Competitividade anual aqui, que a gente recebe inscrições de todos os estados, e chama muito a nossa atenção o que o Estado do Espírito Santo tem feito, assim, vocês falaram aí da questão de energia, a gente recebeu alguns projetos e a gente gostou bastante, a gente não vê a hora de olhar para isso com resultado, né, ver os números de toda essa iniciativa. É um processo longo, né, a política pública, para a gente ver o efeito, o impacto, às vezes demora um pouco, e é por isso, com certeza, que a gente ainda não trouxe essas políticas ainda como finalísticas, porque a gente tem que olhar para o resultado disso. Com certeza vai ter, e a gente espera de novo essas inscrições esse ano aí de vocês. E também, uma outra questão aqui que me chama a atenção, porque você falou bastante da questão de inovação, bastante de meio ambiente, e o quanto, principalmente o ESG, né, que você falou, o ESG, ele foge também dessa questão só de meio ambiente, né? Eu falei do ODS 5, aí não foi por acaso, mas também porque eu sei que o Espírito Santo tem uma política de gênero no setor público muito interessante, o que faz ele também estar entre os top 5 ali, nesse ODS e no ranking, quando a gente olha para esse indicador. Então, acho que é ir muito além, assim, do meio ambiente, e parabenizar aí toda a gestão de vocês também. Deixei aqui no site, o nosso site, que vocês conseguem baixar o relatório, olhar primeiro o ranking de competitividade, e depois essa subcamada lá, o ISD e ODS, para quem tiver interesse de olhar para o Espírito Santo aí. Depois a gente repassa também para todo mundo. Só um complemento, eu acho assim, também acho que a discussão ela é riquíssima, né? A gente poderia ficar a tarde inteira aqui e ia ter assunto para poder discutir à vontade, enfim, mas eu acho que tem uma questão chave aí, conectando um pouco com o que a Viviane falou da questão da materialidade. Eu acho que essa discussão é muito relevante, é uma discussão que não é tão simples falar de materialidade, mas eu resumiria a materialidade a 2 aspectos. Uma primeira é aquilo que muitas vezes ainda não está no olhar da maior parte dos decisores de decisão, que tomam decisão de investimento, que muitas vezes tem um olhar justamente da eficiência financeira, para que o projeto seja eficiente do ponto de vista financeiro, mas é entender que o impacto de um projeto ele vai além da questão financeira, né? E para poder você, de fato, capturar aquilo que é material, aquilo que é relevante e que pode, inclusive, impactar a questão financeira, isso, os agentes financeiros olham para essa discussão da materialidade justamente, especialmente, com aqueles aspectos que, de fato, na percepção dos agentes, dos atores, né, que eles chamam dos stakeholders, que são impactados ou que impactam o negócio, em que medida eles estão considerando a perspectiva desses stakeholders. E aí eu acho que tem uma questão que a chave é humildade para dialogar. Assim. A sociedade não vai sair dessa realidade atual se a gente não for capaz de se conectar. E eu dei esses exemplos do Espírito Santo, porque eu vejo o Espírito Santo, as últimas gestões de governo aqui, a gente tem uma particularidade que eu acho que nos ajuda muito, é um estado relativamente pequeno. Você encontra com as principais lideranças em quase todos os eventos que acontecem. Agora de manhã estava tendo o Vitória Summit lá, as principais lideranças do estado estavam lá, políticos, empresários, enfim.
você consegue convergir rapidamente suas lideranças, muito rapidamente, para os espaços de diálogo e construção de soluções. E muitas dessas discussões, como o projeto Caminhos do Campo, que eu mostrei aí com o uso do RevSol, é uma iniciativa de uma empresa do setor privado, mas que casa com o interesse público, que é ajudar a pavimentar locais de mais difícil acesso, com um material de custo mais baixo, mas que consegue garantir uma qualidade mínima de acesso, né, para aquele pequeno proprietário que às vezes não teria condição de ter um asfalto na sua porta, enfim. Eu acho que essa humildade para dialogar é algo que é chave nesse momento para a gente, inclusive, inovar. A gente não vai inovar simplesmente continuar olhando para a nossa mesa, olhando para dentro da nossa sala. A gente precisa olhar para o que está acontecendo em volta, dialogar com a sociedade, né, empresa e poder público se unir junto com a sociedade, discutir junto. Esse é o caminho para a gente poder sair mais rápido dessa realidade e encontrar realmente resultados mais rápidos, né, dessa agenda, porque senão a gente vai ficar patinando em várias frentes aí, dando cabeçada, às vezes um puxando para um lado, outro puxando para o outro e não resolvendo o problema. Show de bola. Falando um pouquinho sobre essa última parte aí que vocês comentaram, de desenvolvimento sustentável, social, ambiental e econômico, no DR eu estou aqui já há 13 para 14 anos e a gente sempre teve a gerência de meio ambiente. E de uns 8 anos para cá, ela começou a tratar mais fortemente a parte social também. A parte econômica já é tratada nos projetos, pela execução dos projetos em si, elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, em alguns casos, e também depois, obviamente, na execução. Em 2019, quando houve a fusão entre DR e o extinto IOPS, o nome da gerência mudou também para Desenvolvimento Sustentável, né? Meio Ambiente e Gerência de Desenvolvimento Sustentável. Acho que é só isso, né? Não, tem segurança do trabalho também. Desenvolvimento sustentável e segurança do trabalho. Então, o foco dela agora, forte, não é só o meio ambiente, é o desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer o quê? Que tanto ela quanto o PMO, o PMO apoiando, obviamente, a eles, faz muitas reuniões com a sociedade, né, o entorno, né, faz audiências públicas, como a Luana comentou aqui, para que a sociedade seja ouvida, né, o stakeholder, como o Paulo colocou. Então, assim, o DR talvez até não tenha tanto assim especificado aqueles 17 ODS, mas a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. E, assim, se a gente colocar no papel o atingimento deles, uma meta para ser colocada, talvez a gente até já esteja se fizermos um ranking, né? Talvez a gente até já esteja também bem colocado nesse ranking aí, porque a gente já vem tratando disso há algum tempo. Se tiver alguém da GEDES aí, Desenvolvimento Sustentável, para complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. É muito essa leitura que a gente faz, né? O impacto ele já é gerado, né? E aí a única coisa é você fazer um link com essa visão global. Então, por exemplo, esse exemplo é um ótimo exemplo. Se você entender, né? Você já entendeu qual é o impacto gerado. No momento em que você faz essa associação pela temática de impacto, né? Pelo olhar, por exemplo, da Agenda 2030, a única coisa que você vai começar a comunicar é que aquele impacto é relacionado àquele ODS específico ou àquela meta. Então, esse é que é o exercício legal, né? Quando você olha, o impacto ele já é gerado, ele já está sendo mapeado, ele já está sendo desenvolvido ou ainda ele já está sendo mensurado. E aí, nesse momento que você começa a integrar um pouco dessas bases, né, mais globais, é legal que você trabalha não só a questão da robustez, mas essa comunicação, a comunicação mais assertiva, né? Paulo colocou muito bem essa questão em relação à financiabilidade. Isso é uma temática não só muito relevante, mas é uma oportunidade de captação de recurso no mercado, em que você pode trabalhar essas temáticas, e são temáticas que provavelmente não, assim, vou dizer que 90% dos projetos que a gente trabalha a gente não faz absolutamente nada do que pincelar aquelas informações e trazer essa visão por esse olhar, né? E você já consegue aí trabalhar e atender muito dessas estruturas que já existem de mercado, né? Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. A gente já causa positivo ou negativo, né? Porque vamos olhar para esses dois parâmetros, mas quando você faz esse exercício, você amplia, né, a forma como você comunica esse impacto.
Só um complemento também rápido, Viviane, em relação ao que você falou e ao que o Vitor colocou. Eu acho que assim, existe um desafio que é enorme. Eu brinco, né, em algumas falas, assim, que meu sonho é acabar com a função do diretor, do gerente, do coordenador de sustentabilidade, meio ambiente e social das organizações. Porque assim, se você consegue internalizar essas dimensões que a gente está tratando aqui nos processos de decisão da empresa, você não vai precisar desse cara para decidir, porque o mindset, né, o modelo de pensar da organização já vai considerar esses requisitos como relevantes. Então, assim, eu acho que o sonho ideal de toda organização deveria ser acabar com os departamentos, diretorias de meio ambiente, sustentabilidade, para poder... Não, é óbvio, você vai ter que ter alguém estratégico Eles sempre são atualizando necessários as para novidades. execução, né? Mas Porque, você não assim, precisa olhar eles isso, de forma apartada. Na verdade, eles vão estar integrados com essa relação, né? E eles vão executar. Eu acho que aí eu coloco essa questão, acho que não só para o setor de infraestrutura, mas para todo o setor e os investimentos, o quanto antes se consegue internalizar isso. E aí você falou do escritório de projetos, né, Vitor? Eu já desenvolvi alguns projetos com algumas empresas também que estão com esse olhar assim, o que eu posso aperfeiçoar no meu gerenciamento de projetos, porque no nascedouro da ideia eu já consigo internalizar essas diretrizes e ele já vai nascer com esses conceitos, independente de outras questões que você vai discutir, como licenciamento ambiental ou outras questões mais à frente, mas você já nasce com um conceito maduro em relação a essas discussões, e aí você vai evoluir, e o seu projeto já vai sair mais robusto, né, com menos risco, né, inclusive com mais chance de conseguir melhor recurso financeiro, com custo mais barato e tudo mais. Né? Isso aí, Paulo. A gente está buscando isso, inclusive com grande apoio aí, né, da equipe lá do escritório de projetos, apoiando todas as nossas gerências aí, superintendências, na execução dos projetos. Bom, eu agradeço imensamente aí a participação de todos vocês, tanto vocês palestrantes, né, principalmente, quanto todo mundo que participou e contribuiu aí com alguma pergunta. Se mais alguém tiver alguma pergunta, ainda está em tempo de fazer. É isso. Eu agradeço imensamente pelo tempo disponível aqui, disponibilizado. E, assim, vamos continuar trabalhando para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Se o indicador lá for mudado do ranking, a gente melhora mais rapidinho. Pois é, não, vou até comentar isso, porque eu acho que existe um desafio muito grande de mensurar e de quantificar, né, impactos dos projetos. Então, espero que aí essa primeira iniciativa do CLP de realocar os indicadores auxilie, né, para basear aí e vocês, principalmente, e precisarem e também estiverem construindo por aí, tiverem sugestões. Agora, no final do ano, a gente faz um feedback muito grande com os estados e a gente espera aí a contribuição de vocês para pautarem o que pode ajudar a quantificar e avaliar aí as políticas de forma mais sustentáveis. Mais alguém? Algum comentário? Pessoal que está participando? Não? Alguém aqui? Luana? Eu queria agradecer também os participantes e avisar que a gente vai disponibilizar a gravação desse webinário no site do DR daqui a alguns dias. Então, se alguém tiver interesse em visitar e compartilhar depois com outras pessoas, vai estar lá. Isso aí, show de bola. Vou pedir só aos palestrantes, aos contribuintes, como é que chama? Panelistas, para ficar um pouquinho mais, para a gente tirar um print da tela para a gente registrar. Tá bom? Aí eu vou tirar a máscara aqui para ficar menos feio na foto. É melhor deixar a máscara, então, Vitor. Não, tira. Não foi. Pode tirar todo mundo aí também. Vamos lá, todo mundo olhando para a câmera, senão não adianta, tem que olhar para cá. Não, aqui ainda vai abrir. Começou? Vou olhar para lá, não pode. Ela. Todo mundo? Está todo mundo aparecendo? Alguém escreveu na hora. Alguém escreveu na hora aqui, vamos fazer de novo. Vamos lá, 1, 2, 3 e...
Não, agora não. Agora deu. Obrigado, gente. Obrigado Todo a mundo você, sorriu, gente. Boa todo tarde para mundo todos aí. ficou Carla, Viviane, prazer em à vontade. conhecê-los. Igualmente, Paulo, igualmente. Foi muito bom aí compartilhar esse espaço com vocês, Carla, Paulo, né? Obrigada mesmo. Show. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais, gente.